Neste vídeo vamos falar das possibilidades de interpretação que sua voz possui quando bem trabalhada. Falaremos também das tendências de vozes comerciais, de alimentos que verdadeiramente têm influência no bom desempenho de sua voz e ainda exercícios que há décadas são os mesmos e que realmente funcionam. Você já parou para analisar como é emitido o som da sua voz? O ar sai dos pulmões, vai até a laringe, onde estão as cordas vocais, e ao expirar, você tem então a vibração destas cordas vocais que irá emitir o seu som de voz. E isso, gente, é totalmente exclusivo, ou seja, nenhuma voz é igual à outra. Todas as vozes são diferentes, cada ser humano com a sua voz. Quando eu penso em tudo que já fiz e que ainda posso fazer com a minha voz, eu consigo imaginar este instrumento como um arquivo com várias possibilidades. E agora entenda, este arquivo você também tem. Não precisa ser um locutor para ter arquivos de voz. Todos têm. Essas ferramentas estão com você e você pode acessar a qualquer momento. Muito bem, então está na hora de ver na prática como é que funciona tudo isso, né? Se você jogar a sua voz para cima, você vai estar colocando a voz, como as pessoas dizem por aí, que está se colocando a voz, na verdade ela está realmente jogando aqui a laringe, né? Para cima. Então, quando você joga para cima, você tem uma voz anasalada, naturalmente. E você pode fazer desse um personagem. Se você jogar a sua voz naturalmente para onde ela está, sem fazer força com nada, sua voz está super confortável. Essa é a sua voz. E a voz da maioria das pessoas, confortável onde está. Se ela for jogada para baixo, ela está sendo jogada para baixo nitidamente e está sendo perceptível e a voz está diferente. Agora, você pode fazer uma voz de um produto sofisticado, mudando o tom de sua voz, a maciez de sua voz e vendendo mais. Mas você pode vender muito também se você fizer uma voz de varejo, não necessariamente gritando, mas dizendo às pessoas que você tem o produto certo. É voz de urgência. Bom, mas você pode fazer uma voz bem estridente. Quando você espreme a sua laringe, você faz uma voz muito estridente, muito irritante, porque você está espremendo e daí você está tirando mais um personagem. Quantas vozes saem, não é? Agora, tudo isso você tem e o que você precisa é saber se você quer treinar para ter voz de personagem ou se você quer treinar para fazer voz comercial. Qualquer uma que você optar, você vai ganhar muito dinheiro. Porque trabalhar com a voz, trabalhar com um dom que você tem, além de ser super prazeroso, né? Com certeza faz com que você tenha uma liberdade financeira que todo mundo quer ter. Vamos falar dos timbres? Os timbres de voz. A voz e o timbre de voz é a mesma coisa? Não. Um timbre de voz é como a sua voz é sentida. E aí existem os timbres de preferência nacional e internacional, que são quais? Os timbres suaves, e você pode fazer uma voz suave. Você pode puxar aí do seu arquivo de vozes uma voz suave para um comercial. Você pode ainda fazer uma voz quente. Uma voz quente é uma voz sensual. E essa voz também pode ser feita. Agora, se você quiser buscar uma voz rica, uma voz rica nada mais é do que aquela que tem vários tons e que se adapta a todos os textos, a todos os estilos, né? Vai ter sempre aquele que ela tem mais adaptação, mas ela se adapta aos textos. Timbres de voz que você lembre aí. Eu lembro da voz de Milk Chance, tem um timbre excepcional. O timbre de voz do Milk Chance é uma voz grave misturada com uma rouquidão natural dele. Tem a voz da Zélia Duncan, que é bem diferenciada, né? E também bem impactante. A voz da Maria Gadu, que é uma voz que se destaca. A voz da Cássia Eller, uma voz também bem marcante. São vozes de timbres inconfundíveis.
Bom, com relação ainda ao timbre, eu quero falar para você que você pode fazer vários tons de voz e colocar a voz de diversas maneiras. Mas quando você fizer em casa, por exemplo, muito tempo um tipo de voz, você deve ter um certo acompanhamento, sim, de um profissional da voz. Por exemplo, você está acostumado com um estilo de voz e de repente faz um outro estilo que vai exigir mais da sua performance. E quando acontecer essa transição, você pode prejudicar suas cordas vocais, suas pregas vocais, causando calos. Para que isso não aconteça, é bom ter um acompanhamento de um profissional da voz. As ferramentas nascem com você, você só precisa aprender a utilizá-las e depois você precisa ainda fazer uma escolha. Ou você vai trabalhar a sua voz para ser locutor de rádio, ser radialista, ou você vai trabalhar a sua voz para personagens de games, personagens de desenho animado, para fazer dublagens, enfim. Ou você vai fazer alguma coisa com relação a produtoras de áudio. Você vai ser empreendedor e vai ter o seu próprio negócio utilizando a sua voz de diversas maneiras, né? Como você bem quiser. Sim, você pode fazer isso. E, na verdade, foi o que eu optei fazer. Depois de muito tempo trabalhando em rádio, rádio realmente não é aquela mil maravilha que a maioria das pessoas pensam, né? Rádio paga bem. Não, rádio não paga bem. E você, quando profissional de voz, você está sempre buscando inovação, você está sempre se aprimorando mais, fazendo cursos, vários cursos. E foi nestes cursos que eu descobri, por exemplo, oficinas que me levaram à produção de áudio. E quando eu cheguei nessas oficinas que me levaram ao encontro com uma produção de áudio, tudo o que ela pode fazer, eu decidi por ter a minha própria empresa. A partir daquele momento, eu vi que era possível, por exemplo, não só fazer locução de rádio, né? Eu poderia fazer locução, sim, para as rádios, não para uma em específico, para várias, tendo a minha produtora. Eu poderia, sim, fazer esperas telefônicas, voz para URA. Eu poderia fazer, por exemplo, spots para rádio e TV também. Tudo isso dentro de um espaço meu, dentro de uma produtora de áudio, onde eu enviasse esse spot já produzido para ser tocado nas rádios, né? E aí não teria mais aquela sensação de que eu não tenho liberdade geográfica, né? Você passa a ter mais liberdade geográfica quando você empreende, quando o negócio é seu. Então, se você gosta de trabalhar com a voz, eu te aconselho a já começar a pensar aí a ser empreendedor, a montar o seu próprio negócio. Porque não existe ilusão de que um radialista possa fazer carreira como radialista e ganhar dinheiro como radialista. Ele pode sim usar a rádio como uma vitrine, mas para o seu próprio negócio. Mas em pouco tempo, ele já tem, depois de fazer com que a sua voz apareça, ele tem que criar asas. Isso eu digo depois de eu ter ficado 14 anos em uma empresa, né, como locutora, e 10 anos em outra como locutora. É muito tempo, gente. Não precisa tudo isso, não. Sabe? É bom para começar? É muito bom para começar. É como eu digo, é bom para fazer vitrine, mas depois você precisa sair. Você precisa sair porque o que você tem é seu, é único, é a sua voz. E a sua voz, só você sabe o valor dela. E quanto mais você trabalhar a sua voz, mais valor ela terá. Antes de usar as nossas ferramentas naturais, é importante que a gente aqueça a nossa voz, né? E há muito tempo eu aqueço a voz com das mesmas maneiras. Não é uma coisa assim que fica mudando. Em 1986 já se fazia isso, esse tipo de aquecimento, e ainda se faz o mesmo, tá bom? Então você vai fazer para aquecer a voz de manhã, o horário que você for usar, né? Você vai fazer a sua língua, né? Vai fazer ela tremer, né? Você vai fazer o lá, que é para sua língua ser trabalhada e aquecida também, ela faz parte do seu instrumento, né? Então você vai colocar a língua no céu da boca fazendo lá,
lá. E também você pode aquecer os lábios, né? Que fazem parte da sua caixa acústica. Os lábios, ba, 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 ba. Você pode ainda fazer um que fazem bastante para aquecimento, que é o ia, uia. Isso faz até em aula de canto, né? Um aquecimento que se faz. Bom, mas fora esses, que são os mais básicos e utilizados há anos, tem ainda um que eu lembro que de manhã, por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar de manhã cedinho, né? Às 6 horas da manhã já estava no rádio, já estava abrindo a rádio, e a voz de manhã fica muito confortante. Por quê? Porque é onde os seus músculos estão, os músculos aqui estão todos relaxados. Então a voz da manhã é completamente diferente da voz da noite, que já é uma voz mais cansada, ou da voz da tarde, que está com toda a eletricidade, né? Então, a voz faz isso. De manhã cedo, ela é uma voz muito agradável, uma voz de acordar, de despertar, né? E muitas vezes, até por falta de conhecimento, ou até mesmo por mau hábito mesmo, eu tomava café. E quando eu tomava café de manhã cedo, assim, antes de fazer a locução, antes de abrir a rádio, eu percebi que quando eu ia para o ar, a voz ia suja. Eu sentia uma sujeirinha na voz, como um muco, uma coisa que incomodava ali, né? E realmente era, né? Era excesso de muco, sim. O café é o inimigo da voz. De manhã é preferível você tomar um chá, de preferência até de romã, que é excelente para a voz, do que você tomar um café que tem cafeína e que vai trazer excesso de muco para as suas cordas vocais. Tá bom? Então, o que eu fazia para limpar isso, para limpar esse muco da voz? Eu fazia, recomendada, orientada, lógico, por uma fonoaudióloga da empresa onde eu trabalhava, eu fazia o fry. O fry nada mais é que um monstrinho que a gente apelidava lá. Você puxa e aí você larga. É o monstrinho, tá? Então você faz bem devagar isso, com toda a sutileza, para não forçar as suas pregas vocais, né? E depois que você fizer esse tipo de exercício, você vai sentir a sua voz muito mais limpa. Tem outro exercício que eu gosto muito também de fazer, que eu fazia bastante, porque a gente sente que a voz fica clara imediatamente. Se você tem uma rolha, você vai higienizar esta rolha e vai usar esta rolha na boca também. Isso nunca mudou. Eu não tenho aqui uma rolha para apresentar para vocês esta ideia, mas eu tenho uma caneta, tá? E muitas vezes eu utilizo a caneta mesmo. Então, ó, por exemplo, aqui tem um álcool 70%, mas este álcool tem até essências, é maravilhoso. É um álcool que eu utilizo aqui nas esponjas, né? Para higienização, ó, e tem óleos essenciais. É ótimo. Aqui eu estou usando, então, na caneta para mostrar como é que faz. Ó. E você vai falar com essa caneta na boca. Quando você fala com a caneta na boca, você está, na verdade, limpando a sua voz. A sua voz fica muito mais limpa. Porque você não está forçando a voz. Você está falando naturalmente e está tratando as suas cordas vocais, está limpando as suas cordas vocais, tá? Então, você pode usar a caneta, você pode usar, de preferência, uma mais fininha, tá? Você pode usar a rolha, né, também, que é muito utilizada, há anos também. E se você não tiver nem a caneta nem a rolha, o dedo, ó. E aí você fala assim. É outra forma de você trabalhar a sua voz de manhã, né, o horário que for, se você sentir que existe um excesso de muco, tá bom? Que é uma proteção natural que acontece nas cordas vocais. Esse muco é fabricado naturalmente, né, que é uma defesa do nosso organismo, mas em excesso ele prejudica a sua locução. Outra coisa que não muda com o passar do tempo é a utilização de alguns alimentos para que a sua voz seja tratada. Você está tratando a sua voz o tempo inteiro. Você cuida da sua voz quando você toma água, você hidrata a sua voz. A cada 2 horas, ou a todo momento que você sentir que a sua voz secou, você vai e toma
né, um gole de água. E você deixa essa garrafinha do lado. Essa garrafinha aqui vai no mínimo 4 garrafinhas dessas por dia aqui no estúdio, tá bom? E eu sempre coloco, como você viu ali, o gengibre, ó, pedacinhos de gengibre. Por que que é importante colocar o pedacinho de gengibre? Porque o gengibre, ele é também anti-inflamatório, antioxidante e vai te ajudar muito, fora que dá um sabor na água, a água fica saborizada, né? Depois você vai acabar colocando esse gengibre também no seu creme de abóbora, no seu creme de ervilha, vai sentir um gostinho muito bom, né, do gengibre. Você pode ainda fazer uma limpeza das suas vias aéreas. Colocar um pouquinho de água na mão e puxar a água pelo nariz e da mesma forma a outra narina. Por quê? Porque você está limpando o ar que entra e sai. Você precisa fazer essa limpeza e você vai notar uma diferença na hora de usar a voz, tá bom? Quando fizer isso. Bom, água, gengibre, lavar o nariz, própolis. Própolis também é muito importante. E as pessoas dizem assim, mas é o mel ou é o própolis? Bom, eu vou falar do mel porque o mel eu não utilizava e passei a utilizar depois de uma indicação muito importante de um profissional. Agora, o própolis, ele é antioxidante. O própolis, ele também faz uma hidratação, né, natural e ele vai fazer com que você tenha menos excesso de muco, né? Com certeza. Então, é importante o própolis também você utilizar para tratar a voz. Chá de romã, como eu já falei, é demais. Tinha uma colega em 1986, que eu nunca vou esquecer, nessa época aí, no 86 até 96, enfim, chamava Beth Pina. A Beth Pina, ela não chegava para trabalhar sem uma maçã na mão. 1, 2 maçãs. E foram anos que nós trabalhamos de colegas que ela sempre vinha com aquela maçã. Era um hábito que ela tinha. E eu tenho que confessar para vocês aqui que a voz da Beth Pina era uma voz extremamente macia. Uma voz suave, uma voz de veludo. E a maçã, gente, a maçã é adstringente, né? A adstringente é uma fruta que limpa naturalmente, né, as suas cordas vocais. Então, a maçã é uma ótima aliada, você precisa comer nem que seja uma maçã por dia para ter uma voz. Jane, você come uma maçã por dia? Não, eu não como, eu não tenho essa preferência por maçãs, mas eu sei o efeito que ela faz. Vamos lá, fora a maçã, o que mais você pode fazer? Como eu estava falando com relação ao mel, né? O Dr. Reinaldo Yazaki, ele é um especialista, otorrinolaringologista, e ele é de São Paulo e é ele quem trabalha as vozes performáticas dos atores do Rei Leão, né, no teatro, dos atores do Shrek. E ele me falou em um curso que eu fiz aqui em Florianópolis com ele, né, foram 8 horas de curso de teoria e prática, e ele comentou em sala que era muito importante tomar uma colherinha de mel à noite antes de dormir. Que o mel fazia a voz ficar doce, que no outro dia de manhã eu estaria com uma voz mais doce, né? Eu fiquei, na hora assim, pensei, poxa, não era muito do mel, né? Agora, tá aqui, ó, meu vidrinho de mel, me acompanhando direto, ela já tá no finalzinho. Quem me traz esse mel lá do Rio Grande do Sul são os pais do Leonardo Pimentel, da Paiol Comunicação, que é responsável pela mídia da B2B Audio Comunicação, né? Então, assim, olha, aliás, está acabando, hein? Tem que me repor o mel aqui. É importante, sim, realmente dar resultado. E essas coisas todas que eu estou falando aqui para você são coisas que já se usa há muito tempo e que dá resultado, que a gente, na prática, percebe. E quanto às tendências das vozes, como é que está, né? A voz natural continua em alta. É a voz preferida no momento, não só no Brasil, como fora também, né? Com poucas exceções. E é uma voz natural, é uma voz que não é locutada, né? Não é mais aquele vozeirão de voz ou uma voz que está se vendo que está ali cheia de tons e cheia de colocação, né? de projeção. Não, é uma voz natural, é como se as pessoas estivessem conversando com a gente. Quanto mais o produto oferecido conversa com quem está do outro lado, mais ele vende.
ele é benquisto, né, de uma forma geral. Isso é excelente, eu considero isso muito bom, principalmente para quem ainda não tem os cacuetes de rádio. Quem tem muito tempo com rádio, trabalhou muito tempo em rádio, como no meu caso, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de fazer essa voz natural. Agora aqui conversando com vocês, a voz natural sai naturalmente. Agora pegar um texto e fazer uma voz natural assim, na hora, parece que a partir do momento que eu pego o texto, eu já estou incorporando, né? Eu já estou fazendo a locução para fazer aquele produto vender. E vou dizer para você que ainda existe a preferência pela voz locutada. Não quer dizer que, então os locutores agora não têm mais trabalho. Não, nada disso. Ainda existe a preferência pela voz locutada e existe a preferência pela voz de impacto. Aquela voz que causa impacto para uma apresentação de um audiovisual, aquela voz que causa impacto para uma abertura de show, para uma abertura teatral, ela ainda é muito procurada. Então, uma voz natural, ela pode ser jogada em alguns produtos, não em todos. Isso tem que ficar bem claro, porque eu vejo que as pessoas, existe uma tendência para uma voz natural. Sim, mas não para todo produto. Né? E existe sim uma abertura muito grande aí para você que gosta de trabalhar com a voz e que se ainda não começou, não teve a vontade, enfim, ou não teve a iniciativa de fazer um curso de locução, possa começar a pensar, porque se alguém algum dia disse para você que você tem voz boa, acredite, as pessoas não dizem do nada isso. Pode estar aí o seu dom, né? Então você tem que trabalhar isso, é lógico. Né? Mas agora estão querendo a voz natural, eu não vou trabalhar isso. Toda voz é uma voz artística. E uma voz artística tem uma performance. E uma performance é como uma academia. Você não aprende, você não fica musculoso se você não treinar todos os dias. Essa é a verdade. Então, uma voz precisa ser treinada. Você, por exemplo, vai dirigir uma Ferrari sem nunca ter dirigido carro algum? Não. E é assim que você tem que enxergar a sua voz, né? A sua voz, ela tem que estar sempre colocada como algo muito superior. Então, se vai comparar com um carro, compara logo com uma Ferrari, né? Não vai comparar com um Fusca. Agora, vamos lá. Olha só outra tendência que é muito legal neste momento. É a tendência às vozes maduras. Né? Por exemplo, hoje cada vez mais está se buscando vozes maduras por passar mais credibilidade aos produtos. Então, quando se vende produtos de beleza, cosméticos, quando se quer vender plano de saúde, seguro de vida, se busca mais vozes maduras, tanto feminina quanto masculina. Você precisa trabalhar a sua voz para fazer dela uma voz artística performática. Treino, disciplina, muitos cuidados com a sua voz e você vai ter uma voz bem valorizada no mercado. É isso. Espero que você tenha gostado. Acho que me espichei, falei demais, mas quando é para falar de voz eu amo demais falar de voz, de tons de voz, de timbres de voz. É um assunto que me interessa bastante. E é isso. A semana que vem a gente vai estar aí de novo com outros assuntos da música. E é só você se inscrever no canal, você bater aí no sininho, né? Ativar o sininho, dar um like para a gente trazer cada vez mais conteúdos para você.